Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 13. A princípio, nós vamos ler do capítulo 13, versículo 44 até o 46. Mas depois nós vamos dar uma passeada nesse capítulo 13 aqui, onde Mateus relata algumas parábolas que Jesus contou com respeito ao reino dos céus. Ele repete várias vezes que o reino do céu é semelhante a isso. O reino do céu é semelhante a isso. Então, nós vamos dar uma passada nessas parábolas para nós entendermos. Mas nós vamos ler a princípio aqui do versículo 44. E eu fiquei muito feliz porque Deus só vai continuar falando aquilo que Ele já vem falando. Aquilo que foi ministrado na abertura é exatamente isso que nós vamos ministrar hoje. E nós ouvimos que aquele povo lá de Corinto, eles estavam desprezando aquilo que estavam diante deles. Onde Cristo estava ali no centro daquela mesa, o Senhor Jesus, e eles estavam, como foi dito, eles estavam caminhando de maneira contrária. Não estava dando nenhum valor para aquilo que estava diante deles. É como o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam caminhando naquilo que Deus tinha mandado eles ir, mas eles estavam indo de mau grado, olhando para trás, não dando nenhum valor para aquilo que Deus estava realizando ou mostrando diante deles. Esse é um problema diante dos filhos dos homens, dos filhos de Deus. Quando nós estamos fazendo algo para Deus, mas não estamos dando nenhum valor. Estamos fazendo por fazer. Estamos ouvindo de mau grado. Estamos ali porque não temos uma outra opção, ou porque alguém disse para a gente estar ali. Isso é um problema muito sério na vida do cristão. E Jesus contou essa parábola no versículo 44, ele diz assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e o comprou. Interessante que nós olhamos para esse texto, irmãos. Essas duas comparações que Jesus faz de um tesouro e de uma pérola preciosa, eles têm um preço muito elevado. E esse homem que encontrou esse tesouro, ele escondeu, não no sentido pejorativo de não querer repartir com ninguém, não, mas no sentido de muito valor. Desejo de possuir esse tesouro. Ele esconde, pelo gozo, ele faz duas coisas. Jesus diz aqui. Ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Pelo valor desse tesouro, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Como alguém já disse uma vez para mim, tudo é tudo, né? Não tem como explicar a palavra tudo é tudo. E aqui esse tudo, irmãos, é interessante no reino de Deus, para você possuir esse reino de Deus, que Jesus está narrando aqui nessa parábola, esse tudo, talvez o tudo de alguém é um pouquinho, mas é o tudo dele. Para os outros, o tudo é bastante coisa, mas tem que ser o tudo. Senão você não adquire esse tesouro. O reino de Deus é trocado por tudo que o homem tem anteriormente. Você percebeu nisso aqui? Vende tudo.
Não tem como possuir o reino de Deus sem o tudo. Se não haver esse tudo, amado, não haverá prazer no reino de Deus. Nós temos encontrado, temos visto, temos presenciado na nossa vida e na vida de muitos homens que querem o reino de Deus, mas não querem vender o tudo. Aqueles homens em Corinto, eles estavam ali na igreja, ceando, querendo desfrutar de uma realidade, mas o tudo deles não estava sendo vendido. Eles estavam desfrutando de prazeres, de opções, mas o tudo não. Quantas vezes nós escutamos, amados, que homens têm uma necessidade e eles fazem algo para resolver essa necessidade diante de Deus. Eles caminham, fazem alguma coisa, algum programa exigido por alguma igreja, alguma coisa desse tipo, para resolver aquele problema dele. Mas quando ele resolve aquele problema, ele esquece do tudo. O tudo continua com ele. Ele dá algo de maneira particular, de maneira dividida. Mas o reino de Deus, ele só é possuído com o tudo. Não há como possuir e gozar desse tesouro, desse gozo que ele fala aqui, sem vender tudo e comprar aquele campo. E nós precisamos entender uma coisa aqui, separar, para a gente não fazer confusão. Salvação não é reino de Deus. Precisamos separar salvação e reino de Deus. Salvação é algo que Deus faz. Está nas mãos de Deus. Nós não temos nenhum acesso a isso, amados. A palavra de Deus diz lá em Efésios 2:8 que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Desculpa, irmãos. Que isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. O homem que acha que ele consegue alguma coisa, faz alguma coisa para ser salvo, ele está enganado. Salvação é algo, é um dom de Deus, é mediante a fé que Deus coloca no coração do homem, escolhido por ele mesmo, e esse homem é salvo. Reino de Deus é outra coisa, é um passo depois disso. Salvação, nós somos encontrados por Deus. Deus nos encontra e pela sua eterna sabedoria, ele nos escolhe, coloca a fé no nosso coração e nós vemos o Cristo e nós somos capturados e nós somos salvos em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós. Isso não faz parte do homem. Agora, o reino de Deus é um pouco diferente. Ele está contando essas parábolas aqui, que nós encontramos esse Cristo e aí nós temos a nossa participação nisso. Aí o homem tem a participação nesse reino. Ele caminha em direção a esse tesouro que ele acha muito valioso. Ele vende tudo que tem, ele vai e compra, porque ele considera aquilo extremamente valioso. Quando Deus faz essa obra de salvação na vida do homem, ele é capturado e ele consegue enxergar esse reino, ele consegue encontrar esse tesouro, ver esse tesouro, aí ele caminha com passos firmes em direção a esse reino, para viver, para possuir esse reino. Volta no capítulo 13 mesmo, nós vamos ler a parábola do semeador. Tem algo interessante nessa parábola. Jesus falou muito através de parábolas. E não foi à toa, não era porque Jesus gostava de história que Jesus contava parábola, viu, irmãos? Muita gente, já ouvi gente falar que Jesus gostava de contar história, né? Sentava na beira do mar, ficava contando historinha. Não é por isso. Jesus não gostava de história. Estava profetizado que ele ia contar parábolas. Profetizado. Quer ver? Está aqui nesse versículo aqui, ó. Versículo 35 do capítulo 13. Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que disse: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus não gostava de historinha.
Não era um homem assim que gostava de contar história. E ele falou muito em parábolas. Nós vamos ler essa parábola do capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente de pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia bastante terra. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol a queimou e secou, porque não tinha raiz. E a outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em terra boa, e deu frutos a 100, 60 e 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria colocar aqui, irmão, a princípio. Quem que é o semeador aqui é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Filho de Deus, é o semeador dessa parábola. E ele semeia a palavra no mundo. E aqui mostra alguns corações, vamos dizer assim, que recebem essa palavra. Um caiu à beira do caminho, e a palavra não aconteceu nada. E logo vieram as aves, pegaram essa palavra e foi embora. Acabou. Esse coração, ele não tinha condições mesmo de receber essa palavra. Não tinha. Aqui, fala que cai na beira do caminho, acho que todo mundo sabe que é um caminho. A gente passa o carro ali, está cheio de pedra, cheio de terra seca, você jogar uma semente ali, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Esse coração não estava pronto para receber. A outra caiu em meio de pedras, tinha pouquinha terra, mas também não tinha condições de vingar. Logo, secou e acabou. No meio dos espinhos, a concorrência era muito grande, os espinhos cresceram, sufocaram e também não aconteceu nada. Mas fala que até uma parte caiu em terra boa. E essa terra boa são os filhos de Deus. Agora, querido, só que essa terra boa, ela não nasceu boa. Ela não nasceu boa. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens estavam afastados de Deus, sem nenhuma chance. Então essa terra boa, que são os homens, os filhos, ela não nasceu boa. Ela não estava boa por acaso, desde quando o Vanderlei não nasceu bonzinho. Não, o Vanderlei nasceu filho do diabo. Um dia Deus resolveu fazer do Vanderlei uma terra boa. Não foi assim? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 10. E cercando deles os discípulos, disseram: Por que falas por parábolas? E ele respondendo disse: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Então, para o Vanderlei foi dado conhecer os mistérios de Deus, foi colocado fé no coração dele para ele enxergar Cristo. Mas os outros terrenos aqui não foi dado. Amados, eu estava aqui sentado na cadeira pensando, que privilégio que nós temos, aqueles que recebemos o dom de Deus. Nós desprezamos, isso é o maior desprezo que nós fazemos. Deus revelar isso no nosso coração, fazer de nós uma terra boa, mas nós desprezarmos isso. Uma terra boa para receber a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, crer em Deus, e nós desprezamos isso. Que coisa terrível. Essa terra boa não nasceu, todos os homens nasceram na mesma situação, beira de caminho, pedra, mas Deus escolheu, ele fala aqui que para eles não foi dado de conhecer os mistérios do reino dos céus. Versículo 12, para aquele,
Porque aqueles que têm será dado e terá em abundância, mas aqueles que não têm, até o que têm será tirado. Mais um motivo, querido, para você e eu dar glórias a Deus. Dos filhos de Deus exaltar, glorificar a Deus. Porque nós fomos escolhidos para ser essa boa terra, onde a palavra que o Senhor Jesus semeia, que é trazido pelo Espírito de Deus, ela frutifica a 100, a 60, a 30. Os irmãos estão percebendo qual é a nossa posição em Cristo Jesus? Qual é o nosso privilégio de você estar sentadinho aí ouvindo a palavra, entendendo a palavra? Vocês perceberam aqui no meio, no começo da parábola, que tinha muita gente na beira da praia. Jesus até saiu, entrou num barco, eles ficaram ali na praia, mas Jesus falou só para os seus discípulos. Você pode pensar, nossa, que Jesus, não tanta gente para ele falar do reino dos céus, falou só para os discípulos. Uma multidão na praia, não estava entendendo nada, porque ele estava falando em parábolas, para trazer os mistérios ocultos do reino de Deus, para aqueles que ele decidiu, que o Pai decidiu que deveria entender a palavra de Deus. Se fosse nós, né, eu já ia até, nossa, essa multidão aqui, olha que coisa preparada. Mas Jesus falando só para os seus discípulos e aquela multidão ali. Aquela multidão, querido, só estava entendendo a parábola no sentido humano, no sentido material. Eles estavam entendendo que eles entendiam que era jogar uma semente, nascer, não nascer. Era só isso. Mas Jesus estava falando do reino de Deus. E quem estava entendendo o reino de Deus era só os seus discípulos. Porque para os outros não foi dado a entender nada. Por isso que falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo não vereis, mas não percebereis. Ah, querido, quantos homens na face da terra que estão nessa situação? Quantos homens? Quantos homens estão dentro das igrejas nessa situação? Estão só entendendo a parábola no sentido natural das coisas. Mas o Espírito não tem revelado a eles o Senhor Jesus. Porque os seus corações do povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os olhos para que não vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos e compreendam com seus corações e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem. Querido, isso não vem de vós, isso vem de Deus. E os vossos ouvidos porque ouvem. Que na verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver e vedes e não ouviram. Não viram, não ouviram. E os que ouviram, não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. É isso que acontece, querido. Nós temos visto. Homens ouvindo, mas o maligno tem arrebatado facilmente a palavra dos seus corações. Porque não foi lhes dado a capacidade para entender pelo Espírito de Deus. Não entendendo, vem o maligno e arrebata. O que foi semeado no seu coração, esse é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E que foi semeado entre os espinhos e ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as seduções da riqueza, sufocam a palavra e fica infrutífera. Temos visto isso hoje no mundo, queridos? Está cheio. Essa palavra tem se cumprido de maneira exemplar no mundo hoje. Por isso, querido,
Erga as vossas cabeças, se alegre no Senhor. Todo dia que você levantar de manhã, glorifique a Deus, porque Deus deu discernimento através do Espírito de Deus, para você entender essa parábola, entender o reino de Deus. Ele não estava falando só de semente, mas ele estava falando do Filho de Deus, que está semeando o reino de Deus, e você está sendo uma terra boa, está nascendo, está frutificando. Louve a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Vamos ver a outra parábola aqui, capítulo 13, versículo 24. Propôs uma outra parábola, dizendo: o reino do céu também é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. O homem que semeia continua sendo o filho do homem, o Senhor Jesus. Versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente, por que então veio o joio? Você já prestou atenção no que está escrito aqui, querido? Jesus tem semeado a boa semente, mas dormindo os homens. O homem tem semeado a boa semente, mas os homens dormindo. Veio o inimigo e semeou. E Jesus explicando essa parábola aqui, ó, no mesmo capítulo 37, no versículo 37, e ele respondendo, ele disse: o que semeia a semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente é os filhos de Deus, os joios são os filhos do maligno. Então a parábola diz que o homem semeou a semente, e os homens, os servos desse homem, dormindo, veio o inimigo e semeou o joio. Aí mais para frente na parábola, os servos dizem: Senhor, nós vamos arrancar o joio. Ele falou: não tem jeito mais. Agora não tem mais jeito. Se arrancar o joio, o trigo sai junto. Porque o joio, não sei se você conhece, quando ele cresce, antes de dar o pendãozinho, ele é igualzinho o trigo. Ninguém sabe quem é trigo, quem é joio. Pais, não adianta você querer arrancar o joio do lado do seu filho quando ele estiver grandinho. Isso é besteira. Isso vai dar problema. Se tem uma coisa que se pode fazer é não dormir e não deixar o diabo plantar o joio junto com o seu trigo. Aqui fala que os servos dormiram. Se eles não tivessem dormido vigiando lá o trigo, o inimigo não tinha colocado os filhos do maligno do lado e cresceram junto. Se tem uma coisa que dá para fazer, é evitar que o maligno plante. Depois que ele plantar e crescer junto, acabou. Aí você arrancar, você vai ter um problema seríssimo, você vai estragar o trigo também. Você está entendendo, irmãos? O grande problema é que o joio, quando é pequeno, ele é bem parecidinho com o trigo, né? Né, você? Aquela coisinha bonitinha. Parece que não faz mal, né? Tome cuidado com os coleguinhas do seu filho, onde que ele anda. É tão bonitinho, inocente, não acontece nada. Mas quando ele crescer, ele não vai dar o mesmo fruto. E aí talvez o joio vai atrapalhar o seu trigo. E muito. E eles disseram: um inimigo que fez isso. E os servos disseram: vamos arrancá-lo? Porém ele disse não, para que ao colher o joio, arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro.
Então nós devemos prestar muita atenção, querido. O Senhor tem semeado nos nossos corações. O Senhor tem colocado nós como guardas, para que o inimigo não semeie o joio do ladinho e traga muitos problemas. Versículo 31. Outra parábola ele propôs dizendo: o reino do céu também é semelhante a um grão de mostarda que o homem, continua o Senhor Jesus, pegando-a semeou no campo, a qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore de sorte que vem as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. O reino do céu também é parecido com um grão de mostarda, que eu particularmente nunca vi, mas deve ser muito pequeno o grão de mostarda. Deve ser uma coisa muito pequenininha, porque todo mundo fala que é e a Bíblia também está falando que é. Mas o Senhor Jesus disse que também nunca viu árvore de mostarda, mas eu estou crendo aqui que a palavra está dizendo. Ela se forma uma árvore muito grande, que ela serve para muitos animais se aninharem, se esconderem, estar ali debaixo dela. Então esse Senhor, que é o Filho do homem, Filho de Deus, planta. E essa semente, querida, é a boa semente. É os filhos que foram revelados, Cristo Jesus a eles. Realmente, ele fala aqui, realmente é uma das menores sementes. O homem é uma das menores. Nós somos tão insignificantes, querido. Tão insignificante. Mas Deus, quando traz a palavra no nosso coração, no meu coração, no seu coração, Deus pode tornar, e Deus faz isso. Deus nos torna tão grande e capaz de abençoar muita coisa, querido. Nós somos pequenos, insignificantes. Mas quando a palavra de Deus é germinada essa boa semente, nesse coração do homem, que foi revelado a ele se torna grande, ele cresce, e ele se torna abrigo de muitas aves. O reino do céu é semelhante a isso. Então você e eu, queridos, somos a boa semente que Deus nos escolheu para frutificar e ser uma bênção no reino dele, no reino dos céus. E ainda ele fala, no 33, o reino do céu também é semelhante a uma mulher que introduz 3 medidas de farinha, uma massa, até que tudo fique levedado. É o mesmo princípio, querido. O reino dos céus é como um fermento que é colocado numa massa e ele cresce. E toda a massa fica levedada. Voltando para a parábola do tesouro e da pérolas, querido. Olhando a importância que o Filho de Deus, aquele homem que recebeu de Deus a graça de ser revelado no seu coração, o Filho de Deus, ele dá uma importância tamanha para esse tesouro, para essa pérola. E nós não podemos falar disso sem olhar para aqueles que viveram isso. Aqueles que a palavra de Deus diz que visualizaram esse reino. Visualizaram essa cidade de Deus. A palavra de Deus fala de Abraão, que Abraão visualizou uma cidade que tem fundamento. Nós não podemos deixar de olhar para a vida desses irmãos que viveram no passado, que nem chegaram a experimentar, a palpar isso, mas eles viveram e caminharam e deram esse valor para esse tesouro, para essa pérola, caminharam toda a sua vida em busca desse reino. Deus, de uma certa forma, abriu para eles, mostrou para eles essa cidade que tem fundamento, esse reino, e eles, de maneira assim, é assim que nós não podemos nem imaginar como foi. Mas eles caminharam, a palavra de Deus que eles caminharam toda a sua vida, morreram sem apalpar, mas eles também são herdeiros dessa herança. Vamos abrir Hebreus capítulo 11, para ver alguns irmãos, como foram isso.
Vamos falar de Abraão primeiro. Se nós olharmos no Velho Testamento, quando Deus chegou para Abraão, disse a Abraão, ó, a primeira coisa que Deus disse para ele, ó, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. Versículo 8, capítulo 11 de Hebreus, diz assim, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Eu não sei exatamente o que Deus mostrou para Abraão. Como que era essa cidade, como que era esse lugar. Mas com certeza Deus abriu o seu reino e mostrou essa cidade onde Cristo está entronizado, onde ele é a coluna dessa cidade. E é bom a gente lembrar que Abraão estava num lugar muito bem alojado, né? Era um homem rico, rodeado de amigos, de bens. Mas quando Deus disse para ele, sai daqui, vai para um lugar que eu mostrarei, que é esse lugar que Deus foi mostrando para Abraão, e Abraão foi visualizando, Abraão não questionou. Abraão foi. Agora imagine, irmãos, é isso que fala lá na parábola, vendeu tudo que tinha e comprou. Ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Imagina Abraão chegar para sua esposa, para os seus amigos, dizer, olha, a partir de amanhã nós estamos... Abraão, pelo amor de Deus, Abraão, nós estamos aqui alojados, tem tudo. Como que vai fazer isso? Esse monte de boi, esses negócios, como é que a gente vai fazer? Mas Abraão viu essa cidade que tem fundamento, onde Cristo está entronizado. Ele viu. Por isso ele foi. Ele saiu e foi. E fala aqui que nem sabia para onde era. Nem sabia o lugar exato. E foi. E pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Ele se tornou um peregrino. Abraão agora só olhava para aquilo que Deus tinha mostrado para ele, o tesouro que ele tinha encontrado, a pérola que ele tinha visto. Ele largou tudo, ele trocou tudo e caminhou olhando para essa cidade. Porque esperava a cidade que tem fundamento, na qual o artífice e construtor é Deus. Será que nós já encontramos esse tesouro, querido, na nossa vida? Deus já revelou no teu coração, já te salvou. Qual o valor que você tem dado para esse tesouro? Qual o valor que eu tenho dado para esse tesouro? Alguns lá de Corinto não estavam dando valor nenhum. O povo que saiu lá do Egito, a maioria, não estava dando valor nenhum. Qual o valor que nós temos dado para esse reino de Deus? Noé, imagine Noé, olha a situação de Noé. Deus chega para Noé, Noé, faz uma arca, você vai demorar 100 anos para fazer essa arca. 100 anos. Noé já não era nem uma criança, né? 100 anos. Porque eu vou destruir tudo. Deus abriu a cidade que tem fundamentos para Noé. Deus abriu e mostrou para ele. E daí Noé, que agora? Noé tinha filho, né? Nora. Chegar, a gente vai ter que construir uma arca, 100 anos construindo uma arca. Só daqui 100 anos, Deus vai destruir com chuva, coisa que não acontecia. Não chovia. Tristeza, convencer as noras, convencer os filhos, a mulher. Eu vou ter que ficar 100 anos construindo uma arca. Que coisa. Mas ele vendeu tudo por esse tesouro que Deus mostrou para ele. E ele ficou 100 anos construindo, ouvindo dos seus amigos. Você é louco, Noé? Você é louco? O que você está vendo, Noé? Noé falou, estou vendo aquilo que Deus tem mostrado. A cidade que tem fundamento. Você é louco, Noé? Não chove. Como é que você vai fazer arca? Como que perder tempo 100 anos, Noé?
Mas Noé não se importou, ele vendeu tudo. A pérola era preciosa, ele vendeu tudo e caminhou os seus dias, 100 anos, até que um dia Deus mandou ele fechar as portas, fechou as portas, choveu. Tem coisas que nós somos muito menores do que isso, desafio, né, irmãos? E muitas vezes nós recuamos. Temos coisas muito menores, nós trocamos pelo reino de Deus. Temos alguns probleminhas muito menores, e choramos e reclamamos. Enoque foi também aberto a janela dos céus para ele ver essa cidade, onde Cristo. E ele caminhou dia após dia no meio de uma geração que não estava nem aí com Deus. Tamanha foi a sua caminhada, a sua determinação diante desse tesouro que Deus mostrou para ele, que um dia Deus tomou ele. Antes dele morrer, não experimentou nem a morte. Deus tomou ele. Abel também, Deus mostrou para ele algo grande. E a Bíblia fala que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que de Caim. Ele pegou a sua melhor coisa, o seu melhor animal, aquilo que era tudo, e ofereceu a Deus, em troca daquilo que Deus tinha mostrado para ele. Vendeu tudo, para ele era tudo. E ofereceu um sacrifício que agradou a Deus, que mostrava e apontava para Cristo, Filho de Deus. Enquanto Caim ficou olhando para uma cidade que não tem fundamento. Uma cidade que não tem fundamento. Nós poderíamos falar de muitos outros homens, querido. Poderíamos falar de José do Egito. E quanta contrariedade ele andou e passou, e teve que fugir por aquilo que Deus abriu para ele, mostrou para ele, as promessas de Deus. Essa cidade que tem fundamento. E caminhou todos os seus dias olhando o Senhor Jesus. E no Novo Testamento nós podemos olhar para a vida de Paulo. Como foi a conversão de Paulo? Será que Paulo encontrou esse tesouro do reino de Deus? Encontrou. Paulo, em Atos, fala que ele estava caminhando com o seu cavalo, né, suspirando morte, perseguição, e o Senhor Jesus resolveu salvá-lo. Derrubou do seu cavalo, deixou ele cego, ele viu o Senhor Jesus, falou com o Senhor, e Paulo, naquele momento, ele encontrou esse tesouro, que ele nem imaginava, nem imaginava. Estava caminhando com seus destinos, com seus objetivos, mas Deus tocou nele. E ele viu esse tesouro, viu essa pérola. Queridos, fique imaginando a vida de Paulo, o que ele não tinha por trás dele. A vida dele, onde ele morava, os amigos, as pessoas que ele relacionava, porque ele era um homem muito influente, educado, tinha um monte de coisa. E a partir daquele momento, Paulo não olhou para trás, ele trocou tudo, vendeu tudo e foi para a casa do irmão lá. E a partir daquele momento, ele caminhou em direção a esse reino. Só. Paulo nem voltou para despedir, eu vou dar um tempo lá, dá uma licença aí por um tempo, que eu vou experimentar algo diferente. Não, a Bíblia não fala isso. Paulo não voltou atrás, não foi lá com os líderes dele, não foi nada. Ele encontrou um tesouro que ele rompeu com tudo e caminhou nessa direção. Até o último dia da sua vida, até o último dia. E no final ele diz, eu combati um bom combate. Estou satisfeito. Ele estava desejando encontrar com o Senhor Jesus pessoalmente. Ele encontrou esse tesouro, querido, essa pérola, e vendeu tudo o que tinha. Pelo gozo que é encontrar o reino de Deus. A Bíblia fala que todos esses homens morreram na fé, sem terem recebido a promessa.
Mas vendo-a de longe, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros, peregrinos nesta terra. Isso demonstra, querido, que todos eles viveram o resto das suas vidas nessa terra. A partir do momento que visualizaram essa terra, essa cidade, visualizaram o Senhor Jesus, o seu reino, eles viveram como peregrinos nessa terra. O que significa isso, peregrinos? Homens e mulheres que caminharam sem ficar fazendo seu pezinho de meia nessa terra. O pé de meia deles era no céu. Hã? O barco de Pedro ficou lá, chacoalhando, alguém pegou. Viveram como peregrinos nessa terra, olhando, sempre olhando para essa promessa bendita. Olhando, seus olhos fixos. E para encerrar, querido, o Senhor Jesus, como homem, ele fez exatamente isso. Ele desprezou todas as coisas, os prazeres desse mundo, pelo reino de Deus, pelo reino do Pai. O Senhor Jesus veio a essa terra sendo Deus. Ele não se usurpou, não se considerou como Deus, mas ele se esvaziou para viver esse reino, para buscar esse reino, sempre com seus olhos olhando para o reino do Pai, para o reino de Deus. Ele foi o maior exemplo de todos esses homens que encontrou essa pérola, esse tesouro, e caminharam com seus olhos fitos, olhando sempre, e deixando as coisas para trás, todas as coisas que impediam de agradar o Senhor desse reino. Querido, que nossos corações, se até hoje nós ainda não sentimos esse gozo por esse tesouro, que dobremos nossos joelhos e possamos pedir ao Espírito de Deus que nos mostre algo que a gente ainda não viu, será que não vimos ainda? A beleza da glória do Senhor Jesus, a beleza dessa cidade maravilhosa, cidade santa, onde o Senhor Jesus é o Senhor, para que possamos caminhar, olhando firme, e deixando de lado as coisas que nos embaraçam, as coisas que nós vivemos até hoje, né? Algo que não tem fundamento, algo que é passageiro, que é transitório, essas coisas fiquem de lado, em segundo plano, que o nosso coração esteja voltado, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.